O simbolismo do arroz como prosperidade se espalha pelo mundo, mas cada cultura interpreta e celebra essa ideia de forma única. Isso ocorre porque o arroz é uma planta cultivada e consumida em diversas regiões, onde ele se tornou parte da identidade cultural, espiritual e até da vida cotidiana. Nesse vídeo, exploramos essa visão em algumas regiões e como o arroz se conecta aos valores de prosperidade. Agora, para atrair esta energia de prosperidade e abundância, inscreva-se no canal e deixe seu like. Ásia Oriental, a China, Japão, Coreia. Nessas culturas, o arroz é mais do que uma simples fonte de alimento, é um símbolo espiritual e cultural de prosperidade e continuidade. Na China, o arroz está associado ao sustento e é considerado sagrado. As divindades do arroz, como o deus chinês Shennong, representam a abundância e o bem-estar. Durante os festivais, pratos à base de arroz são oferecidos aos deuses em agradecimento pelas boas colheitas e em oração para colheitas futuras. No Japão, o arroz tem uma ligação com a divindade Inari, considerada protetora das plantações e dos negócios. As pessoas colocam oferendas de arroz nos santuários para atrair bons rendimentos, segurança e prosperidade financeira. A deidade é venerada, pois o arroz também representa a continuidade da vida. Índia e Sudeste Asiático. Na Índia, o arroz é central em celebrações religiosas e sociais. Durante casamentos, por exemplo, o arroz é jogado sobre os noivos, um gesto de desejo de fertilidade, abundância e felicidade para o casal. O arroz simboliza não apenas riqueza material, mas também uma vida próspera e unida. No Sudeste Asiático, países como a Tailândia, Indonésia e Filipinas também têm crenças ligadas ao arroz. Em Bali, o Devi Siri é o espírito do arroz e da fertilidade, celebrado em rituais que pedem harmonia e boas colheitas. Essas celebrações reforçam a ideia de que o arroz sustenta e une a comunidade. Mundo Ocidental, a Europa e Américas. Em casamentos na Europa e nas Américas, a tradição de jogar arroz nos recém-casados representa a transferência de prosperidade e fertilidade para a nova união. A prática, apesar de adotada como um ritual de sorte, tem raízes na simbologia de proteção contra a escassez e atrai fartura para o casal. Algumas práticas modernas substituíram o arroz por pétalas ou outros grãos, mas o simbolismo de desejar abundância permanece presente. Regiões da África e Oriente Médio. Embora o arroz não seja um alimento central como em outras regiões, ele também possui significados de prosperidade e é utilizado em festas e celebrações. Em algumas culturas africanas e árabes, o arroz é servido em grandes banquetes e cerimônias, representando a hospitalidade e o desejo de abundância aos convidados. Cada uma dessas interpretações é um reflexo da maneira como o arroz está entrelaçado com o sustento e a vida cotidiana, sempre simbolizando um desejo de prosperidade e continuidade. Esse simbolismo se adapta conforme os valores e as tradições de cada cultura, mas o desejo universal por fartura e segurança conecta todas essas crenças. China, o grão da abundância e as conexões ancestrais. Na China, o arroz é considerado uma dádiva dos deuses e um símbolo da continuidade. A relação do povo chinês com o arroz tem origens ancestrais e está enraizada nas lendas e na mitologia. Shennong, o deus da agricultura e das ervas medicinais, é uma figura central que representa a fertilidade e o bem-estar. Segundo a lenda, foi ele quem introduziu o cultivo do arroz ao povo chinês, trazendo prosperidade e fartura para as aldeias. Durante os festivais de colheita, o arroz é oferecido em abundância em altares familiares para honrar os ancestrais e agradecer pelas boas colheitas. Essa oferenda reflete a crença de que o arroz é um presente dos antepassados e que, ao honrá-los, os vivos garantem a continuidade da prosperidade para as futuras gerações. Para os chineses, o arroz também simboliza a união familiar, e o ato de compartilhar uma refeição de arroz com a família em festividades é uma bênção de prosperidade coletiva, ligando a linhagem ao ciclo contínuo da vida. Na China, o arroz é visto não apenas como um alimento básico, mas como uma dádiva sagrada dos deuses, simbolizando a prosperidade, a harmonia familiar e a conexão com os ancestrais. A história do arroz na China remonta a mais de 7.000 anos, sendo um dos pilares culturais e espirituais do país. Sua importância ultrapassa os campos de cultivo e atinge o nível espiritual, representando tanto a continuidade da vida quanto a ligação profunda com a tradição e a ancestralidade. Shennong e a origem divina do arroz. Segundo a mitologia chinesa, o conhecimento do cultivo do arroz foi dado ao povo por Shennong, o deus da agricultura e das ervas. Shennong é uma figura semidivina, que também ensina sobre a medicina e os ciclos de plantio, representando a sabedoria ancestral.
Na tradição chinesa, ele é frequentemente representado como um ser com corpo parcialmente humano e animal, refletindo sua essência natural e espiritual. Disse que Shen não experimentou centenas de ervas para descobrir suas propriedades medicinais, e também revelou aos humanos o segredo de plantar o arroz para garantir a sua sobrevivência e prosperidade. Para os chineses, o ato de cultivar arroz não é meramente agrícola, é uma prática sagrada, uma forma de honrar as bênçãos de Shen Non e dos ancestrais que sustentaram essa tradição. Por isso, os campos de arroz são considerados espaços abençoados, e as plantações são tratadas com profundo respeito e cuidado, com rituais específicos para garantir boas colheitas. Rituais de colheita e oferendas aos ancestrais. O arroz é um elemento central nos rituais de colheita na China, onde cerimônias de agradecimento são realizadas para expressar gratidão pelas colheitas abundantes. Durante o Festival da Colheita, conhecido como Zongqiujie ou Festival da Lua, o arroz ocupa um lugar de destaque nas oferendas feitas à deusa da lua e aos ancestrais. Este festival é uma ocasião para agradecer pela fartura e também para pedir bênçãos para o próximo ano. As oferendas de arroz nos altares familiares representam mais do que simples devoção, elas simbolizam a continuidade da linhagem e a conexão entre as gerações. Acredita-se que ao oferecer arroz aos espíritos dos antepassados, a família reforça os laços com seus entes queridos, garantindo a proteção e a bênção deles. Esse ritual é especialmente importante para o conceito chinês de xiao, a filialidade ou respeito aos mais velhos, uma virtude essencial na cultura. O arroz, portanto, não é apenas um presente físico, mas uma forma de garantir prosperidade espiritual e proteger a linhagem familiar. O simbolismo do arroz na união e na harmonia familiar. O arroz é também um símbolo de união e estabilidade familiar na cultura chinesa. Durante o ano, em eventos e festas, é comum que as famílias se reúnam para compartilhar pratos de arroz, um ato que representa a coesão familiar e a união espiritual. Na culinária, pratos como fã, arroz cozido no vapor, são servidos diariamente, mas o ato de compartilhá-los em festividades torna-se uma prática cerimonial, na qual o arroz representa o sustento emocional e físico da família. A prática de compartilhar arroz em ocasiões especiais, como o Festival do Ano Novo Chinês, simboliza a distribuição de fortuna e proteção entre os membros da família. Os grãos de arroz são pequenos e numerosos, o que também reforça a ideia de abundância, sugerindo que a fortuna será dividida e multiplicada entre todos os presentes. Na China, o ato de comer arroz junto à família cria uma energia de harmonia e felicidade, e, segundo a crença, essa energia coletiva é capaz de atrair prosperidade para todos os envolvidos. Arroz como símbolo de proteção e sorte. O arroz, além de representar a prosperidade, é também visto como um poderoso símbolo de proteção contra más energias. Em algumas regiões da China, existe uma prática tradicional de oferecer pequenas porções de arroz cru nos altares de deuses ancestrais, acreditando que esse gesto traz proteção espiritual. Essas oferendas são deixadas em templos, portas e até mesmo nos campos de plantação para assegurar que as colheitas sejam protegidas de doenças, pestes e infortúnios. Além disso, amuletos contendo arroz são utilizados para afastar a má sorte e atrair bênçãos. Algumas famílias confeccionam pequenas bolsas com arroz para seus filhos usarem, um costume que, segundo a tradição, protege as crianças de energias nocivas e fortalece sua saúde. Nas comunidades rurais, há também o costume de colocar grãos de arroz nos cantos das casas como uma forma de proteção contra espíritos indesejados, garantindo que o lar permaneça seguro e abençoado. Conexão do arroz com o ciclo da natureza e o taoísmo. No pensamento taoísta, que permeia profundamente a cultura chinesa, o arroz é visto como uma representação da harmonia entre o céu, a terra e o homem. A prática de cultivar, colher e consumir arroz reflete o ciclo da natureza, onde o grão passa por estágios de crescimento, maturação e renovação. Cada estágio do cultivo do arroz é celebrado com práticas e rituais, simbolizando a integração da vida humana com as forças da natureza. Essa conexão é considerada vital para a harmonia e o equilíbrio de cada indivíduo com o mundo ao seu redor. O arroz também possui um aspecto yin e yang, pois, ao ser plantado, ele precisa da água, a yin, para crescer e da energia do sol, a yang, para amadurecer. Essa integração simboliza o equilíbrio perfeito entre as energias opostas que regem a vida, e por isso o arroz é visto como um alimento que proporciona vitalidade e estabilidade. Para os taoístas, comer arroz é uma maneira de alinhar-se com o ritmo natural do universo, equilibrando as energias internas e promovendo saúde e longevidade. O arroz como guardião da prosperidade espiritual e material. O simbolismo do arroz na China transcende a esfera material, representando uma integração espiritual entre o homem, a natureza e os deuses.
Ele é uma dádiva dos ancestrais, um meio de comunhão com o sagrado e uma forma de atrair bênçãos e prosperidade para o presente e o futuro. Cada grão de arroz carrega consigo o potencial de multiplicação, tanto no aspecto material quanto espiritual, e seu cultivo e consumo são formas de agradecer, honrar e proteger a tradição que liga as gerações. O arroz, em sua simplicidade, permanece como um poderoso símbolo de proteção, sorte e harmonia. Ele é o elo que conecta o passado ao presente, garantindo que a prosperidade seja passada adiante, de geração em geração, reforçando os laços familiares e espirituais que sustentam a cultura e o espírito chinês ao longo do tempo. No Japão, o arroz é muito mais do que um alimento básico, ele é uma força espiritual que carrega significados profundos relacionados à prosperidade, à fertilidade, à sorte e à conexão entre o homem e o divino. O cultivo e o consumo de arroz estão profundamente enraizados na cultura japonesa, tornando-se um símbolo de identidade nacional e um elo entre o presente e o passado. A espiritualidade do arroz é expressa em rituais e crenças que envolvem deidades, festivais e oferendas, e sua importância se manifesta em todas as esferas da vida, desde a agricultura até a economia e a religião. A divindade Inari e a prosperidade associada ao arroz. Inari é uma divindade central no shintoísmo japonês, sendo considerada a protetora dos campos de arroz, da agricultura, do comércio e da prosperidade em geral. Acredita-se que Inari possua múltiplas facetas e que sua forma muda conforme a necessidade e o pedido daqueles que a veneram. Muitas vezes, é representada por uma raposa, a kitsune, que atua como mensageira e guardiã da deidade, trazendo boa sorte e proteção contra infortúnios. Em templos dedicados a Inari, como o famoso Fushimi Inari Taishi em Kyoto, as oferendas de arroz são parte dos rituais de devoção. Essas oferendas simbolizam gratidão e pedidos de prosperidade nas colheitas, nos negócios e na vida pessoal. Muitas empresas e famílias japonesas mantêm pequenos santuários para Inari em seus espaços, onde colocam arroz e outros alimentos como oferenda, acreditando que essa prática atrai abundância e evita perdas financeiras. As cerimônias e festividades em honra a Inari, onde o arroz é um elemento central, mostram como a economia e a espiritualidade no Japão estão intimamente ligadas ao cultivo do arroz. O Kagami Mochi em arroz como símbolo de riqueza e fortuna no Ano Novo. No Japão, o Ano Novo, a Shagatsu, é a época mais significativa para rituais de renovação e pedidos de prosperidade. Um dos principais símbolos dessa celebração é o Kagami Mochi, um bolo de arroz em camadas. Esse doce é feito de mochigomi, um tipo específico de arroz usado para mochi, e é tradicionalmente moldado em duas camadas redondas que representam a harmonia e a união entre o ano que passou e o ano que chega. O Kagami Mochi é colocado em altares nas casas e templos, decorado com uma folha de laranja ou outro fruto cítrico, no topo, representando a continuidade da vida e o desejo de prosperidade. A forma arredondada simboliza a plenitude e a abundância, e acredita-se que o arroz que compõe o mochi retém energia espiritual, que é transferida para os membros da família. No final da celebração, o Kagami Mochi é partido e consumido em um ritual conhecido como Kagami Biraki, a abertura do espelho, uma prática que simboliza o consumo da energia de boa sorte e a proteção acumulada para o novo ano. Rituais de plantio e colheita, o Festival de Otaui. No Japão, o arroz é cultivado com uma série de rituais que refletem a reverência pelo processo de cultivo. Um dos rituais mais conhecidos é o Festival de Otaui, que ocorre no início do plantio do arroz. Durante essa cerimônia, muitas vezes realizada em santuários shintoístas, sacerdotes e agricultores realizam um ritual simbólico onde os campos de arroz são abençoados para que a colheita seja abundante. Esse festival ocorre em diversas regiões, com o mais famoso sendo realizado no santuário Sumiyoshi Taishi em Osaka. No Festival de Otaui, as sementes de arroz são plantadas com cânticos e danças tradicionais, enquanto os sacerdotes shintoístas fazem preces para garantir boas colheitas e afastar pragas e desastres naturais. Esse ritual é uma maneira de fortalecer a conexão entre o homem e as forças naturais, garantindo que o ciclo da vida continue próspero. A cerimônia também simboliza o respeito pela natureza e o compromisso de preservação dos recursos que sustentam a sociedade japonesa. O mochitsuki, a preparação cerimonial do arroz. Outra prática tradicional que destaca o papel espiritual do arroz é o mochitsuki, a preparação ritual do mochi, um bolo de arroz glutinoso. O mochitsuki ocorre principalmente no Ano Novo, mas também em outras celebrações importantes, como casamentos e colheitas. Nesse ritual, o arroz mochigomi é cozido no vapor e, em seguida, batido vigorosamente com pilões de madeira, um processo que exige ritmo e sincronização, geralmente realizado em pares. O mochitsuki é um evento comunitário onde familiares, amigos e vizinhos se reúnem para produzir o mochi,
compartilhando a energia espiritual que se acredita que o arroz libere durante o processo. Esse ritual simboliza a união, a força coletiva e o desejo de prosperidade para todos os envolvidos. Cada pedaço de mochi produzido é considerado uma fonte de energia espiritual concentrada, que ajuda a fortalecer os laços entre as pessoas e atrair proteção para o ano que se inicia. O arroz no cotidiano e o conceito de washoku. No Japão, a alimentação tradicional, o washoku, é considerada patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco, e o arroz é seu alicerce. A refeição japonesa tradicional gira em torno de um prato de arroz, ogon, com acompanhamentos que complementam o sabor e o valor espiritual do alimento. O arroz cozido é reverenciado como um presente sagrado, e em muitas famílias, o primeiro grão de arroz colhido do ano é oferecido no altar doméstico, um gesto que representa gratidão e respeito pela colheita e pela natureza. Na prática cotidiana, o arroz japonês é tratado com uma delicadeza especial, lavando-se o grão cuidadosamente antes de cozinhar para retirar impurezas. Esse ato, apesar de ser um hábito comum, também é visto como uma forma de purificação e de respeito pelo alimento sagrado. O arroz representa a continuidade, e cada refeição em que é consumido reafirma a conexão entre o presente e o passado, a vida e o espírito, renovando a energia e a boa sorte daqueles que o compartilham. A conexão do arroz com o tão e a harmonia cósmica. No Japão, a espiritualidade que envolve o arroz também está alinhada com conceitos do taoísmo e do shintoísmo que permeiam a cultura. O cultivo do arroz simboliza uma parceria harmoniosa entre o homem e as forças da natureza, uma aliança que respeita os ciclos de plantio, crescimento e colheita, e reflete o equilíbrio necessário para a vida. A relação com o arroz espelha o ideal de harmonia, e reiva, ordem e paz, valores fundamentais para a sociedade japonesa que se manifestam no desejo de paz e prosperidade coletiva. O arroz, como um símbolo yin-yang, precisa de água, a yin, e luz solar, a yang, para crescer e amadurecer, representando o equilíbrio essencial da vida. Esse equilíbrio entre os opostos é um princípio essencial para os japoneses, e cultivar e consumir arroz é visto como uma maneira de alinhar a vida com o ritmo natural do universo, promovendo saúde, equilíbrio emocional e longevidade. O arroz como símbolo de identidade, prosperidade e espiritualidade no Japão. No Japão, o arroz não é apenas uma fonte de sustento, mas uma força espiritual que alimenta o corpo e a alma. Ele representa a prosperidade, a harmonia, a proteção e o respeito pelas forças naturais e divinas. Cada ritual, do plantio ao consumo, é uma expressão de gratidão e de reconhecimento pelo ciclo da vida, uma prática sagrada que conecta as pessoas às suas raízes, aos seus ancestrais e ao próprio universo. A relação do povo japonês com o arroz, assim, uma metáfora para a vida em si em uma jornada de crescimento, transformação e renovação constante. Seja nos templos de Inari, nos festivais de Otaue ou nas práticas cotidianas, o arroz permanece como um símbolo de identidade e espiritualidade profundamente enraizado na cultura japonesa, representando o desejo coletivo de prosperidade e paz para todas as gerações. Na Índia, o arroz é um alimento profundamente enraizado na cultura, na religião e na espiritualidade. Muito mais do que um alimento básico, ele é reverenciado como um símbolo de abundância, fertilidade, pureza e prosperidade. Cada região da Índia possui suas próprias práticas e rituais relacionados ao arroz, mas em todas elas o grão é visto como uma dádiva dos deuses e um elo de conexão entre o mundo físico e o espiritual. No hinduísmo, religião predominante na Índia, o arroz é frequentemente associado a Lakshmi, a deusa da prosperidade e da fortuna, e seu papel na vida indiana é ressaltado em rituais, oferendas e festividades. Arroz e Lakshmi em a deusa da abundância. Lakshmi, a deusa da prosperidade, riqueza e sorte, é uma figura central na mitologia hindu e muitas vezes representada com grãos de arroz ao seu redor, simbolizando sua capacidade de trazer abundância e proteção aos devotos. Na crença hindu, o arroz é considerado um alimento puro, asatik, carregando as energias positivas necessárias para atrair fortuna e remover obstáculos financeiros. Em altares dedicados a Lakshmi, oferendas de arroz e outros cereais são comuns, pois se acredita que ela reside em cada grão e que, ao oferecer-lhe arroz, o devoto demonstra gratidão e fé, atraindo suas bênçãos. No Diwali, o Festival das Luzes, que celebra a vitória da luz sobre a escuridão e a chegada de Lakshmi ao lar dos devotos, o arroz é usado em decorações e oferendas. Durante esse festival, famílias colocam arroz em altares caseiros, juntamente com moedas e lâmpadas de óleo, para invocar a presença da deusa. O arroz também é usado para fazer o rangoli, uma arte decorativa no chão, onde os grãos são coloridos e organizados em padrões que representam boas-vindas à prosperidade.
Esses padrões não apenas embelezam o ambiente, mas também atuam como uma forma de meditação e um convite para Lakshmi abençoar o lar com fartura. O ritual de Annaprashan, a primeira alimentação da criança. O arroz tem um papel crucial nos ritos de passagem na Índia. O Annaprashan, também conhecido como primeira alimentação de arroz, é um ritual realizado para crianças entre 6 meses e 1 ano de idade, representando a introdução do arroz em sua dieta como um símbolo de crescimento e proteção. Esse ritual é considerado uma bênção para a saúde e a vida da criança, que é alimentada com uma mistura especial de arroz e leite, simbolizando nutrição, pureza e prosperidade. Durante o Annaprashan, familiares e amigos se reúnem para abençoar a criança e garantir que ela cresça com fartura e boas condições de saúde. O Annaprashan também é uma forma de expressar a continuidade da tradição e a conexão com os ancestrais, que também passaram por esse ritual. O ato de alimentar a criança com arroz representa o desejo dos pais de que ela tenha uma vida próspera, saudável e cheia de realizações. É um dos primeiros rituais de socialização da criança na cultura hindu, conectando-a à sua família, à sua comunidade e aos valores espirituais. A importância do arroz nas cerimônias de casamento. No contexto do casamento, o arroz assume um papel especial como símbolo de fertilidade, abundância e união. Em muitos rituais matrimoniais hindus, como no norte e sul da Índia, os noivos trocam arroz como um gesto de bênçãos para uma vida de prosperidade conjunta. Durante a cerimônia, os noivos frequentemente jogam punhados de arroz um no outro, simbolizando o desejo de uma vida repleta de felicidade, harmonia e riqueza. Outro momento importante é a prática do akshata, em que grãos de arroz são jogados sobre os noivos pelos convidados como uma bênção de boa sorte e fertilidade. Esses grãos simbolizam os votos de que o casal tenha uma vida fértil e que sua união seja próspera. Em algumas regiões, os grãos são misturados com açafrão, que simboliza a auspiciosidade, para intensificar o poder espiritual do ritual. Para a cultura indiana, o arroz representa a continuidade da linhagem familiar e é visto como uma força vitalizadora que abençoa o casal com as energias necessárias para construir uma família. O arroz nos festivais e ofertas a deidades. Durante os festivais hindus, o arroz é uma oferenda comum, utilizada em templos e altares domésticos como uma forma de honrar as deidades. No Festival Pongal, celebrado no sul da Índia, o arroz é preparado com leite e açúcar para criar um prato doce oferecido a Surya, o deus do sol. Esse festival é uma celebração da colheita, e o arroz, cozido em potes de barro, representa a abundância e a gratidão pela fartura agrícola. O ritual de cozinhar o arroz ao ar livre, sob o sol, simboliza a união entre o homem e as forças da natureza, e o prato é partilhado entre a comunidade em um ato de gratidão e solidariedade. Outro festival importante é o Navaratri, durante o qual o arroz é usado em oferendas à deusa Durga. Em várias regiões da Índia, o arroz é cozido com diferentes temperos e especiarias para representar aspectos específicos da deusa e atrair diferentes tipos de bênçãos, como coragem, proteção e fertilidade. O prato é oferecido em pequenos recipientes de barro ou metal, que representam a humildade e a conexão com a terra, e são posteriormente distribuídos entre os devotos como um prasadam, alimento abençoado. Arroz no cotidiano e a prática do bhoga. O arroz também desempenha um papel importante nas práticas diárias de devoção, especialmente no conceito de bhoga, ou a oferta de alimentos. Em muitas casas e templos hindus, o arroz cozido é oferecido diariamente às deidades como um ato de gratidão e de comunhão com o sagrado. Acredita-se que ao oferecer alimentos como o arroz, os devotos fortalecem sua conexão espiritual e se beneficiam da proteção e da orientação divina. Esse conceito de bhoga transcende o arroz em si e envolve a intenção e a pureza do coração do devoto. O arroz oferecido no bhoga simboliza a humildade e a rendição diante do divino, um ato de reconhecimento de que a abundância na vida vem de uma fonte espiritual superior. Após a oferta, o arroz é consumido como um prasadam, alimento abençoado que traz energia divina para aqueles que o consomem, acreditando-se que ele purifica o corpo e a mente, promovendo a saúde e a paz interior. A conexão espiritual com a terra e o ciclo de vida. Para a cultura hindu, o arroz é um símbolo vivo do ciclo da vida, desde o plantio até a colheita e o consumo, representando a ligação entre o homem e a terra. O processo de cultivo do arroz é considerado uma bênção e um trabalho sagrado, pois ele depende das monções e do equilíbrio natural. A prática de cultivo é, assim, um ato de reverência e de entrega ao universo, uma forma de harmonizar-se com as forças naturais e de compreender a interdependência entre a natureza e a vida humana. Na Índia, o arroz também está associado ao conceito de dharma, ou dever sagrado. Cada etapa do cultivo, do preparo ao consumo,
É um reflexo do compromisso com o sustento da família e da comunidade, além de ser um símbolo de responsabilidade social e espiritual. Esse respeito pelo arroz como uma dádiva divina reforça a ideia de que a prosperidade individual e coletiva depende do equilíbrio entre o homem e a natureza, e de que a abundância só é alcançada quando se age com reverência e responsabilidade. O arroz como símbolo de abundância e conexão espiritual na Índia. Na Índia, o arroz é mais do que um alimento, é um elo entre o material e o espiritual, uma manifestação da generosidade dos deuses e da força da terra. Ele simboliza abundância, fertilidade e continuidade, e está presente em rituais que vão desde a primeira alimentação de uma criança até as cerimônias de casamento e os festivais anuais. Cada grão de arroz carrega uma essência divina, e seu cultivo e consumo são cercados de reverência e gratidão, reforçando a interdependência do homem com a natureza e o divino. A importância espiritual do arroz na Índia transcende o tempo, conectando as gerações por meio de tradições que expressam respeito, gratidão e humildade. Seja nas cerimônias de casamento, nos rituais de colheita ou nas oferendas diárias, o arroz permanece como um símbolo de prosperidade, união e devoção, mantendo viva a conexão entre o homem e o sagrado em todos os aspectos da vida. Na Europa, o arroz, embora não seja um alimento nativo como em outras regiões do mundo, ganhou um lugar significativo nas tradições culturais, culinárias e espirituais de diversos países. Sua introdução e disseminação na Europa ocorreram principalmente através de intercâmbios comerciais e coloniais, especialmente durante a Idade Média e o Renascimento. O arroz, ao longo dos séculos, foi associado a conceitos de abundância, prosperidade e festividades, refletindo a diversidade cultural do continente. Arroz na culinária e suas implicações culturais. O arroz, embora mais frequentemente associado à culinária asiática, também se tornou um ingrediente vital em muitas cozinhas europeias, especialmente nas regiões do Mediterrâneo. Na Itália, por exemplo, o arroz é a base do famoso risoto, um prato rico e cremoso que representa tanto a riqueza culinária quanto a hospitalidade italiana. A preparação do risoto é uma prática ritualizada que envolve carinho e atenção, refletindo a importância do alimento nas reuniões familiares e celebrações. Na Espanha, o arroz é o protagonista da paella, um prato que incorpora uma mistura de ingredientes que variam de acordo com a região, mas que, em essência, simboliza a união de sabores e a diversidade cultural do país. A paella é frequentemente servida em festas e eventos sociais, celebrando a abundância e a partilha. O arroz, portanto, na culinária europeia não apenas alimenta, mas também simboliza a convivência e a conexão entre as pessoas, agindo como um elo nas tradições familiares e comunitárias. Rituais e festivais, o arroz como símbolo de prosperidade. Embora menos prevalente do que em outras culturas, o arroz é utilizado em algumas celebrações e rituais em várias partes da Europa. Em regiões da Itália, por exemplo, a prática de jogar arroz durante casamentos é comum, simbolizando fertilidade e prosperidade para o casal. A tradição de jogar arroz sobre os noivos representa não apenas a abundância na vida matrimonial, mas também o desejo de uma vida plena e próspera. Em algumas regiões da França, especialmente no sul, o arroz é associado a festivais de colheita, onde as comunidades se reúnem para celebrar a abundância da terra. Durante esses eventos, o arroz pode ser oferecido a deidades locais em agradecimento pela colheita e pela prosperidade. Essas festividades refletem a conexão dos povos europeus com a terra e sua capacidade de cultivar alimentos, reconhecendo o arroz como um símbolo de generosidade e gratidão. O arroz na mitologia e na simbologia. Na mitologia europeia, o arroz é frequentemente associado a temas de fertilidade, abundância e riqueza. Em algumas culturas, acredita-se que o consumo de arroz em determinados rituais pode trazer sorte e proteção. Por exemplo, em algumas tradições celtas, grãos de arroz eram oferecidos em cerimônias de fertilidade, como forma de invocar bênçãos para as colheitas e garantir a prosperidade da comunidade. Na Grécia, o arroz é associado a cerimônias que celebram Deméter, a deusa da colheita e da agricultura. Embora a base da dieta grega tradicional tenha sido o trigo, o arroz passou a ser incorporado nas festividades, especialmente em pratos que simbolizam a abundância e o renascimento. Durante as celebrações em honra a Deméter, o arroz poderia ser usado em oferendas, simbolizando a fertilidade da terra e o ciclo da vida. A influência dos moçárabes e da conquista islâmica. A presença do arroz na Península Ibérica pode ser atribuída à influência dos moçárabes durante a ocupação islâmica, que introduziu novas práticas agrícolas e alimentares. O cultivo do arroz, especialmente em regiões como Valência e Albufeira, estabeleceu bases para pratos icônicos como a paella.
A troca cultural resultante dessa convivência é um exemplo de como o arroz, como alimento, se tornou um símbolo de prosperidade, união e intercâmbio cultural. Os moçárabes não apenas trouxeram técnicas de cultivo, mas também contribuíram para a criação de pratos que incorporavam arroz como base, refletindo a diversidade e a fusão de culturas na culinária mediterrânea. Essa herança cultural é um testemunho da adaptabilidade do arroz, que se integrou a diferentes tradições, unindo comunidades em torno de refeições compartilhadas. Arroz e sustentabilidade, uma nova consciência. Na Europa contemporânea, o arroz também se tornou um símbolo de práticas agrícolas sustentáveis e da luta pela preservação do meio ambiente. Com a crescente consciência sobre a importância da agricultura sustentável, muitos agricultores europeus estão adotando métodos de cultivo de arroz que respeitam o meio ambiente e promovem a biodiversidade. O cultivo de arroz em áreas úmidas e a preservação de ecossistemas locais são vistas como uma maneira de proteger a fauna e a flora nativas. Além disso, o arroz orgânico tem ganhado popularidade, refletindo uma crescente demanda por alimentos que respeitam a saúde do planeta e das comunidades. Essa nova abordagem ao cultivo de arroz representa uma evolução das tradições culturais, onde o alimento é valorizado não apenas por suas propriedades nutricionais, mas também por seu papel na proteção do meio ambiente e na promoção da prosperidade. O arroz como símbolo de unidade e abundância na Europa. Na Europa, o arroz é mais do que um simples ingrediente, ele é um símbolo de unidade, abundância e interconexão entre as culturas. Sua presença em rituais, festivais e tradições culinárias destaca a diversidade cultural do continente, revelando como o arroz transcende fronteiras e liga pessoas através de experiências compartilhadas. Com uma história que reflete as complexas interações entre povos e culturas, o arroz permanece um alimento que nutre não apenas o corpo, mas também a alma, evocando sentimentos de gratidão, celebração e prosperidade. À medida que as tradições evoluem e se adaptam às mudanças sociais e ambientais, o arroz continuará a ser um símbolo vital da abundância e da interconexão que une as diversas culturas europeias. Nas Américas, o arroz é um alimento que traz consigo uma rica história de intercâmbio cultural e adaptações, refletindo as influências dos povos indígenas, colonizadores europeus e africanos. Desde seu cultivo nas planícies do sul dos Estados Unidos até sua utilização em pratos emblemáticos da América Latina e do Caribe, o arroz é um símbolo de sustento, celebração e prosperidade. A forma como ele é incorporado nas tradições culinárias e nos rituais religiosos varia amplamente entre os diferentes países e culturas, mostrando a versatilidade e a importância deste grão nas sociedades americanas. Arroz e culturas indígenas. Antes da chegada dos europeus, as civilizações indígenas das Américas cultivavam uma variedade de grãos e cereais, mas o arroz foi introduzido posteriormente. No entanto, muitos povos indígenas já tinham uma rica tradição agrícola que incluía o cultivo de milho, feijão e abóbora. A introdução do arroz nas Américas, especialmente em regiões como o Brasil e o sul dos Estados Unidos, transformou as práticas alimentares e a culinária dessas comunidades. Os indígenas do sul dos Estados Unidos, como os povos Cherokee e Choctaw, começaram a cultivar arroz quando os colonizadores trouxeram o grão da África. A adaptação do cultivo de arroz às terras alagadas da região do delta do Mississippi proporcionou uma nova fonte de alimento e ajudou a moldar a identidade culinária das comunidades. Em muitos casos, o arroz passou a ser incorporado em pratos tradicionais, simbolizando a fusão entre os alimentos nativos e aqueles trazidos pelos colonizadores. Arroz e a influência africana. A cultura africana teve um papel significativo na popularização do arroz nas Américas, especialmente nas regiões costeiras do sul dos Estados Unidos, como Carolina do Sul e Geórgia. Durante o período colonial, muitos africanos escravizados trouxeram consigo conhecimentos agrícolas e culinários que incluíam o cultivo e a preparação do arroz. Esses escravizados eram muitas vezes responsáveis por cultivar os campos de arroz, onde implementavam técnicas que eles tinham aprendido em suas terras natais. Um exemplo notável dessa influência é o famoso prato de gumbo, que combina arroz com uma variedade de ingredientes, incluindo mariscos, carnes e vegetais. O gumbo é um reflexo da mistura de tradições africanas, indígenas e europeias, simbolizando a resistência e a criatividade das comunidades afro-americanas. O arroz, nesse contexto, representa não apenas um alimento, mas também um símbolo de identidade cultural e resiliência. Arroz e a culinária latino-americana. Na América Latina, o arroz é um componente fundamental da dieta e da cultura. Países como Brasil, México, Argentina e Peru têm uma ampla variedade de pratos à base de arroz, que refletem suas tradições e influências culturais. O arroz é frequentemente combinado com feijão,
legumes e carnes, criando refeições nutritivas e saborosas que são consumidas em família e em celebrações. No Brasil, por exemplo, o arroz é um dos pilares da alimentação diária e é frequentemente servido com feijão, formando a combinação clássica de arroz e feijão. Em festividades e ocasiões especiais, como o Carnaval e as celebrações de Ano Novo, o arroz é preparado em pratos elaborados, como a feijoada, que combina arroz, feijão preto e uma variedade de carnes, simbolizando união e celebração. No Caribe, pratos como o arroz com feijão e o arroz com polo, a arroz com frango, são comuns e muitas vezes servidos durante festivais e reuniões familiares. O arroz, aqui, é um símbolo de hospitalidade e generosidade, representando a abundância e a alegria compartilhada em momentos especiais. A sua preparação muitas vezes envolve rituais que refletem a cultura local, e cada prato tem uma história que se conecta com as raízes africanas, indígenas e europeias. Rituais e celebrações, o arroz como símbolo de prosperidade. O arroz é frequentemente associado a rituais e celebrações nas culturas latino-americanas. Em muitos países, o ato de servir arroz em festas e celebrações é visto como um desejo de prosperidade e abundância para os participantes. Por exemplo, no Dia de Ação de Graças, é comum que famílias afro-americanas sirvam arroz em suas mesas, como um símbolo de gratidão e união. Em várias regiões do México, o arroz é utilizado em celebrações do Dia dos Mortos, onde pratos de arroz são preparados e oferecidos aos ancestrais como uma forma de honrar suas memórias. Acredita-se que o arroz, sendo um alimento básico, simboliza a continuidade da vida e a conexão entre os vivos e os mortos. No Brasil, durante as festas juninas, o arroz é utilizado em diversas receitas, como o arroz doce, que é preparado para celebrar a colheita e as bênçãos da terra. Essas festividades refletem a relação profunda entre o arroz e as tradições comunitárias, onde o alimento se torna um símbolo de união e gratidão. Sustentabilidade e o cultivo de arroz nas Américas. Com a crescente preocupação sobre a sustentabilidade, muitos países das Américas estão adotando práticas agrícolas que respeitam o meio ambiente no cultivo de arroz. O cultivo orgânico e a agroecologia têm ganhado força, refletindo uma consciência crescente sobre a necessidade de proteger os recursos naturais e promover a saúde do solo. Iniciativas para preservar as variedades nativas de arroz e técnicas de cultivo tradicionais têm sido promovidas em várias comunidades. Esses esforços buscam não apenas garantir a segurança alimentar, mas também manter a conexão cultural com a terra e os ancestrais. O arroz, nesse contexto, torna-se um símbolo de resiliência, onde práticas agrícolas sustentáveis ajudam a promover não apenas a abundância de alimentos, mas também a saúde do planeta. O arroz como símbolo de unidade e prosperidade nas Américas. O arroz nas Américas é mais do que um simples alimento, ele representa uma rica tapeçaria de interações culturais e tradições que moldaram a identidade de várias comunidades. Desde suas raízes indígenas até sua assimilação nas culturas africanas e latino-americanas, o arroz simboliza prosperidade, união e celebração. Em cada prato, em cada celebração e em cada ritual, o arroz continua a nutrir não apenas os corpos, mas também as almas, mantendo viva a conexão entre as gerações e as culturas. À medida que as tradições evoluem e se adaptam às mudanças sociais e ambientais, o arroz permanecerá um alimento fundamental que celebra a diversidade e a abundância das Américas, unindo as pessoas em torno da mesa e da celebração da vida. Na África, o arroz é um alimento de grande importância cultural e histórica, que desempenha um papel vital na dieta de várias comunidades. Embora o continente tenha uma rica diversidade de grãos e cultivos, o arroz emergiu como um símbolo de prosperidade, resistência e tradição. Sua introdução e adaptação às práticas agrícolas africanas são um testemunho da resiliência e inovação dos povos africanos, que incorporaram o arroz de maneiras que refletem suas culturas e valores. Origem e cultivo do arroz na África. O arroz é cultivado em diversas regiões da África, mas seu cultivo se intensificou a partir do século XV, especialmente na África Ocidental, onde variedades nativas de arroz foram domesticadas. Acredita-se que o arroz tenha sido introduzido por comerciantes árabes e outros grupos, que trouxeram sementes e técnicas de cultivo que se adaptaram às condições locais. As regiões alagadas do Senegal, Gâmbia e Nigéria, entre outras, se tornaram centros de cultivo de arroz, onde as comunidades desenvolveram métodos agrícolas que respeitam os ecossistemas locais. A variedade de arroz africano, conhecida como Oryza glaberrima, é resistente a condições climáticas adversas e a pragas, o que a torna uma escolha popular entre os agricultores locais. Essa diversidade genética é um reflexo da profunda relação que os africanos têm com a terra e suas práticas agrícolas, destacando a importância do arroz como alimento básico e símbolo de resistência.
Arroz e cultura africana. O arroz ocupa um lugar especial nas tradições culinárias de muitas comunidades africanas. Em países como Senegal, Gâmbia e Mali, o arroz é a base de pratos tradicionais como o jollof rice e o table diene, que combinam arroz com uma variedade de legumes, peixes e temperos. Esses pratos são frequentemente servidos em celebrações e eventos sociais, refletindo a importância do arroz nas interações comunitárias. No Senegal, por exemplo, o table diene é considerado o prato nacional e é uma parte essencial das festividades e cerimônias. O ato de preparar e compartilhar essas refeições é um símbolo de união e abundância, onde o arroz se torna um veículo para a celebração da cultura e da comunidade. Rituais e simbolismo do arroz. Em várias culturas africanas, o arroz está associado a rituais de fertilidade, abundância e celebração. Em muitos grupos étnicos, o arroz é oferecido como um símbolo de boa sorte e prosperidade em casamentos, nascimentos e cerimônias de colheita. O ato de compartilhar arroz durante essas celebrações simboliza a conexão entre as gerações e a continuidade da vida, reforçando a importância do alimento como um elemento central nas interações sociais. Na cultura dos Akan, que inclui grupos como os Ashanti em Gana, o arroz é um componente importante em rituais de agradecimento e celebrações. Em festas tradicionais, o arroz é preparado de várias maneiras e servido em grandes banquetes, representando abundância e prosperidade. O arroz é também utilizado em rituais que pedem bênçãos para a colheita e proteção contra calamidades, destacando seu papel espiritual nas práticas culturais. Desafios e oportunidades no cultivo de arroz. Apesar da importância do arroz na dieta africana, o cultivo enfrenta desafios significativos, incluindo a mudança climática, a degradação do solo e a concorrência de culturas agrícolas. Muitos agricultores africanos dependem de métodos de cultivo tradicionais, que, embora respeitem o meio ambiente, podem não ser suficientes para atender a crescente demanda por arroz em um mundo em transformação. Em resposta a esses desafios, várias iniciativas estão sendo implementadas para promover práticas agrícolas sustentáveis e o desenvolvimento de variedades de arroz adaptadas às condições locais. Projetos que visam aumentar a produtividade do arroz através de tecnologias inovadoras, como irrigação e fertilizantes orgânicos, estão em andamento em várias regiões, buscando garantir a segurança alimentar e a prosperidade das comunidades. A influência da diáspora africana. A diáspora africana também teve um papel significativo na disseminação do arroz e de suas tradições culinárias. Os africanos que foram levados como escravizados para as Américas trouxeram consigo suas práticas agrícolas e receitas que incluíam o arroz. Essa influência se reflete em pratos como o jollof rice, que se tornou popular em países africanos e nas comunidades afro-americanas. Além disso, a diáspora continua a promover a cultura do arroz em todo o mundo, celebrando a diversidade e a riqueza das tradições africanas. A presença do arroz em festivais e eventos culinários globais destaca a importância do grão como um símbolo de união e resistência, representando a rica herança cultural africana. O arroz como símbolo de prosperidade na África. Na África, o arroz é mais do que um alimento básico, ele é um símbolo de prosperidade, resiliência e conexão cultural. Seu papel nas tradições culinárias, rituais e celebrações destaca a importância do arroz na vida cotidiana e nas interações sociais. O cultivo de arroz, que reflete a profunda relação dos africanos com a terra, é um testemunho da inovação e adaptação das comunidades diante dos desafios contemporâneos. À medida que o continente enfrenta questões relacionadas à segurança alimentar e à sustentabilidade, o arroz continuará a ser uma fonte vital de sustento e um símbolo de esperança e abundância para as comunidades africanas. O arroz, em todas as suas formas, permanece um elemento central na tapeçaria cultural da África, unindo as pessoas em torno de refeições compartilhadas e celebrações que honram suas raízes e tradições. Espero que tenham gostado do vídeo que eu estou postando hoje. Já deixe nos comentários qual a sua opinião, se você já conhecia essa simbologia, esses elementos que acompanham o arroz como símbolo de prosperidade. E já mostrar aqui para vocês que eu já coloquei ele essa semana no nosso pote da abundância. Por quê? O objetivo, quando eu trago esse conhecimento para vocês, é fazer a gente entender que as coisas existem um significado por trás, existe um objetivo por trás, existem elementos, tá? Aquela canela que você sopra no primeiro dia do mês, aquele manjericão que você usa no seu banho, o arroz que você coloca dentro de um pote de abundância, existe um motivo para ele ter essa simbologia. Existe uma carga cultural, existe uma egrégora, existe uma falange,
existe um trabalho que vem de gerações para que aquele elemento possua aquela simbologia. Então, a partir do momento que você já começa a conhecer e entender os contextos que tornam aquilo ali sagrado, dentro das práticas que você for fazer, você agrega valor. Se torna mais fácil compreender, se torna mais fácil acreditar no que você está fazendo para encontrar aquele resultado. A partir do momento que você só sopra a canela por soprar, ela não vai te dar o mesmo resultado que para o teu vizinho ou para outra pessoa que vai usar aquilo, que vai acreditar naquilo. Nós, como seres humanos, somos movidos pela nossa fé. Nós temos que ter convicção nas coisas que fazemos, nas ações, nas atitudes que tomamos. E é esse contexto que faz com que eu traga, antes de trazer uma simpatia ou criar algo para vocês, eu trago o contexto histórico, eu trago o contexto cultural, eu trago os elementos que compõem isso, para que a gente entenda o porquê a gente está usando aquele elemento, por que aquilo ali está ali. Quando a gente tem essa base, se torna mais fácil compreender quais eram os objetivos, quais eram as crenças que formaram aquilo ali, que consolidaram aquilo ali, que colocaram aquilo ali como parte do que nós estamos criando. E é por isso que eu convido vocês a deixar nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês aprenderam, quais as dúvidas que vocês têm. O objetivo desse vídeo é educar, é trazer conhecimento, reflexão mesmo. A gente muitas vezes escuta as pessoas falando sobre as coisas, fazendo as práticas, sem entender um contexto. E hoje, quanto mais vazio se torna um símbolo, uma ação, menor o resultado que a gente tem. Por quê? Porque quem conhece as tradições e as culturas, as energias, as ações que tem por trás dos elementos, comanda quem não conhece. Quem só repete exaustivamente o que os outros fazem, o que os outros falam, sem ter um pré-julgamento, sem entender por que aquela situação se criou ou existiu, acaba ficando refém dos resultados que o outro teve. E muitas vezes quando isso acontece, tu acaba fortalecendo o outro que passou por aquelas experiências com conhecimento que tinha e acaba se tornando vazio para você que não vai saber entender os resultados que essa prática vai trazer para ti. Entenda que todo conhecimento é válido quando se torna uma ação. Só que antes de agir, vamos estudar, vamos compreender, vamos ter calma. Ninguém sai do degrau 0 para o degrau 1000 e se mantém lá. Ninguém constrói uma casa da noite para o dia do nada. Tudo tem o tempo certo de acontecer. Todas as coisas são o que precisam ser. E quando a gente traz para o nosso cotidiano isso, a gente entende por que tem um arroz hoje no meu prato. Por que eu estou comendo esse grão? Por que ele se tornou a base? Será que estavam preocupados só com a minha nutrição ou será que estavam preocupados com a simbologia, com a cultura, com a crença, com a praticidade que ele traz? Muitas vezes a gente se desassocia dessa realidade e acaba juntando os elementos como se fossem um quebra-cabeça, como se fosse um jogo infantil. E se esquece da seriedade e de tudo aquilo que aconteceu para que aquilo tivesse ali. Então, no vídeo de hoje, eu vou pedir que vocês não deixem nos comentários as dúvidas que tiverem. Já cliquem no sininho ali para receberem as notificações dos vídeos que eu for postando. Vou movimentar mais esse canal, estou replanejando ele. Porque como é meu início, então eu estou na tentativa e erro. Aquilo que eu vejo que pode dar uma abordagem melhor eu trago, aquilo que não der um retorno tão bom eu modifico, mas a proposta sempre vai ser educar, conscientizar. E ser um canal aberto para também ser educado e ser conscientizado. Nenhuma experiência válida acontece sozinha.